Priscila, eu sou historiadora aqui do Museu Mariano Procópio e trabalho mais especificamente no setor de arquivo histórico e biblioteca. Hoje eu separei aqui alguns itens da coleção de autógrafos do Alfredo Ferreira Lage. E o que são esses autógrafos? Para a maioria das pessoas, o autógrafo ele é associado exclusivamente à assinatura de alguém. Mas a definição de autógrafo, ela vai além. Pode ser um autógrafo qualquer coisa manuscrita por alguém. Então, um desenho, um documento, uma carta, uma frase literária, uma frase musical, qualquer coisa manuscrita por alguém pode ser considerado um autógrafo, que pode ser assinado ou não. E o que é essa coleção de autógrafos? A partir do século XIX, a moda de colecionar autógrafos, ela se difundiu pela Europa e pelos Estados Unidos. E no século XX também, o comércio, início do século XX, o comércio desses autógrafos, ele se intensificou. E o Alfredo, como um colecionador, atento às práticas colecionistas do seu período, ele também formou uma coleção de autógrafos. E essa coleção de autógrafos do Alfredo, ela é a origem do arquivo histórico do Museu Mariano Procópio. E eu separei aqui alguns itens que exemplificam um pouco da coleção do Alfredo, de como ele foi escolhendo esses autógrafos e como ele formou essa coleção. Para escolher um autógrafo, para adquirir um autógrafo, geralmente o colecionador levava em conta alguns critérios: procedência, autor, destinatário, raridade, conteúdo dos documentos e das cartas. Então, essas escolhas eram feitas com base em alguns critérios. E aqui nós temos 3 documentos que exemplificam um pouco disso. Os 3 fizeram parte dessa coleção de autógrafos do Alfredo Ferreira Lage. Primeiramente, a gente tem aqui um documento assinado pelo José Bonifácio de Andrada, no período em que ele era tutor do Dom Pedro II. Em 1831, Dom Pedro I volta a Portugal, retorna a Portugal, e ele nomeia José Bonifácio como tutor dos seus filhos, inclusive do futuro imperador Dom Pedro II. E durante esse período, José Bonifácio assinou vários documentos em nome do imperador. Nesse daqui, ele está concedendo uma esmola em nome do imperador menino. Nesse outro documento aqui, a gente tem um autógrafo de Castro Alves. Castro Alves foi um poeta do período romântico e a gente morreu jovem, são poucas as cartas dele que circulam, mas a gente encontra manuscritos também de poemas. E nesse caso aqui, a gente tem um poema dele que foi dedicado a Eugênia Câmara, que era atriz e escritora portuguesa, com quem ele manteve um relacionamento. Então também é um autógrafo, inclusive o poema se chama Alma Atriz, que é dedicado a ela. E por fim, nós temos um outro documento aqui que exemplifica um pouco da coleção de autógrafos do Alfredo Ferreira Lage, que é um documento assinado por Napoleão Bonaparte após uma vitória que marcou o auge do período napoleônico na Europa. E é interessante notar que esses documentos eles são escolhidos também porque para esse colecionador a posse de um vestígio do passado aproximava de personagens e de eventos históricos. E como é que o Alfredo adquiria essa coleção de autógrafos dele? Às vezes por doação, como mostra, por exemplo, essa carta aqui. É uma carta em que o destinatário, ele fala que conhece o interesse do Alfredo pelos autógrafos e encaminha esse documento do Castro Alves para ele. Ou por leilão, como por exemplo, essa carta de Napoleão. A gente tem uma etiqueta aqui que mostra que esse documento provavelmente foi adquirido pelo Alfredo em leilão. Além de colecionar esses documentos e essas cartas, o Alfredo também ele coletava assinaturas, autógrafos de várias pessoas, várias personalidades, de acordo com a sua arte. Então, além dos documentos, ele também formava alguns álbuns. E nesse álbum de autógrafos, cada pessoa deixava o seu autógrafo de acordo com o seu fazer.
Então o músico deixava uma frase musical, o poeta deixava uma frase literária, o caricaturista sua caricatura, o pintor um desenho. Então é um álbum específico para a coleção de autógrafos do Alfredo.